Hoje vamos falar sobre o último dia de aula de Percy Jackson na escola Merryweather. Um dia que começou como qualquer outro dia escolar, mas que se transformou, em poucos minutos, em uma das cenas mais caóticas, perigosas e inacreditáveis da vida dele. Para entender esse dia, precisamos começar pelo clima que existia quando Percy acordou. Ele estava estranho, ansioso. O ano inteiro havia sido turbulento, mas, surpreendentemente, não havia acontecido nada sobrenatural por meses. E para Percy Jackson, meses sem monstros era o equivalente a um aviso silencioso de que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. Ainda assim, ele tentava acreditar que aquele seria o primeiro ano da vida dele em que completaria o ciclo escolar sem ser expulso. Era o último dia de aula. Só precisava sobreviver algumas horinhas. Nada demais, certo? A escola Merryweather não era exatamente normal. Era o tipo de lugar em que ninguém dava muita importância para regras tradicionais. Os professores eram todos excêntricos, as aulas tinham métodos experimentais, e para Percy, que vinha de um histórico de escolas rígidas e expulsões traumáticas, aquilo era quase um paraíso. Um lugar onde talvez ele conseguisse passar despercebido. Pelo menos em teoria. Mas logo cedo, ainda no pátio, Percy começou a perceber que algo estava errado. Matt Sloan, o típico valentão da escola, estava ainda mais insuportável e mais confiante do que o normal. E o motivo era simples. Ele tinha um novo grupo de amigos. Meninos enormes, com rostos rígidos como pedra, expressões vazias e uma agressividade silenciosa que chamava a atenção de longe. Eles pareciam deslocados demais. Fortes demais. Quase como se fossem aglomerados de músculos ambulantes tentando se misturar na multidão. Percy nunca os tinha visto antes, e isso já seria suficiente para deixá-lo alerta. Mas havia algo ainda pior. Eles observavam Percy com um tipo de interesse, sombrio. Um interesse que não parecia normal. E ao lado de Percy estava Tyson, seu amigo gigante, sensível e emocionalmente frágil. Tyson era uma figura adorável para quem o conhecia, mas assustadora para quem o julgava pela aparência. Ele era enorme, desengonçado, e tinha medo de praticamente tudo, principalmente de pessoas como Sloan. Mas, naquele dia, Tyson estava mais inquieto do que o normal. Ele olhava para os novos garotos com desconforto profundo, como se percebesse algo que os outros alunos jamais notariam. Tyson tinha sentidos mais apurados, mesmo que ninguém prestasse atenção nisso. E foi ele quem disse primeiro, em voz baixa, quase como um alerta instintivo, que aqueles garotos tinham um cheiro estranho. Um cheiro errado. Percy ouviu, mas deixou passar. Tyson dizia coisas esquisitas o tempo todo. Percy ainda não entendia que, na verdade, Tyson sempre foi muito mais perceptivo do que parecia. Chegou então a hora da educação física. O velho treinador Nunley, que honestamente parecia mais dormindo do que acordado, anunciou que haveria um jogo livre de queimado para encerrar o ano letivo. Um jogo de queimado normal, no último dia de aula. O que poderia dar errado? Tudo. Porque Sloan foi escolhido como capitão de um dos times. E, obviamente, escolheu todos os novos amigos gigantes para jogar ao lado dele. Percy ficou no time completamente desbalanceado, junto com Tyson e alguns alunos que claramente estavam ali apenas tentando sobreviver ao colégio, não a uma guerra. O jogo começou, e desde o primeiro segundo Percy percebeu que havia algo muito, muito errado. A primeira bola lançada contra ele não tinha nada de normal. Era pesada demais, dura demais, rápida demais. Quando atingiu Percy, a sensação não foi de levar uma bolada, foi de ser atingido por um ariete medieval. A dor foi tão absurda que o ar saiu completamente do peito dele. E os garotos gigantes riram. Foi naquele instante que o sangue de semideus de Percy começou a alertá-lo. Alguma coisa ali não era humana. E quando outra bola passou tão rápido que deixou um rastro de ar quente, Percy teve certeza. Aquilo não era um jogo. Era uma emboscada. O ginásio inteiro pareceu se transformar lentamente, não fisicamente, mas na percepção de Percy. As sombras pareciam mais profundas, os sons mais altos, e aqueles garotos, eles cresceram. As ilusões que os envolviam se desfizeram, revelando criaturas imensas, com dentes afiados, olhos famintos e músculos grotescos. Gigantes.
Gigantes canibais. Lestrigões. Criaturas da mitologia grega que gostavam de transformar humanos em alimento e que tinham uma predileção especial por semideuses. E agora estavam dentro de um ginásio escolar, em Nova York, prontos para atacar Percy na frente de todo mundo. Embora, claro, a névoa estivesse fazendo com que os outros mortais vissem apenas um acidente escolar. As bolas de borracha desapareceram definitivamente, substituídas por enormes esferas de bronze, com furos que lançavam labaredas internas. Eram verdadeiras bombas de mão disfarçadas. Cada impacto no chão abria crateras, arrancava pedaços do piso, soltava faíscas e fazia os alunos correrem em desespero. O pânico tomou conta da quadra. E Percy estava sem a espada. Contra a corrente estava trancada no armário, e ele não tinha tempo de chegar até lá. E foi nesse momento, no auge do caos, que Tyson revelou o que realmente era. Um dos gigantes lançou uma enorme bola de fogo direto contra Percy. E Tyson, completamente instintivo, se jogou na frente e pegou a esfera incandescente com as mãos nuas. Segurou a bola como se fosse leve, como se não estivesse queimando a mais de 1000 graus. E Percy percebeu que Tyson não estava apenas protegendo, estava completamente ileso. Antes que Percy entendesse o que estava acontecendo, Tyson pegou outra bola, depois outra, e devolveu 2 delas com tanta força que explodiram contra os gigantes, reduzindo-os a cinzas. O impacto foi tão violento que a fumaça verde dos monstros subiu até as vigas do ginásio. Mas havia um lestrigão maior, muito maior, líder do grupo. Ele avançou com velocidade impressionante, derrubando tudo ao redor e mirando Percy com clara intenção de devorá-lo ali mesmo. Percy estava encurralado, sem espada, sem proteção, sem saída. O gigante levantou uma nova bola de fogo para lançá-la contra ele, mas antes que isso acontecesse, algo cortou o ar com precisão absoluta. Uma lâmina, um brilho dourado, um impacto seco. O gigante explodiu em um clarão esverdeado. E quando Percy olhou para a origem do ataque, ela estava lá. Annabeth. Cabelos loiros desgrenhados, rosto sujo de poeira, respiração pesada como alguém que havia corrido uma maratona inteira enquanto fugia de monstros. Ela tinha viajado quilômetros perseguindo Percy porque sabia que havia algo errado. Chegou no último segundo, como sempre fazia, e não perdeu tempo em puxá-lo para fora do ginásio. Enquanto Percy tentava entender como ela tinha chegado ali, o ginásio estava completamente tomado por fumaça, fogo e destruição. Professores e seguranças tentavam entrar desesperados, e Matt Sloan, como sempre, conseguiu apontar para Percy e o acusar de ter destruído tudo. Para a escola, andaria nos relatórios que Percy Jackson causou danos ao patrimônio, que Percy Jackson iniciou incêndio, que Percy Jackson colocou alunos em risco. Era quase engraçado. Quase. Mas não havia tempo para discutir. Polícia estava chegando, alunos corriam, a estrutura do prédio estava comprometida. Percy fez a única coisa possível. Fugiu. Pegou Tyson, ainda desnorteado, ainda gigante, ainda confuso sobre o próprio poder, e escapou pelo buraco aberto na parede, seguindo Annabeth para longe do caos. E foi assim que terminou o último dia de aula de Percy Jackson. Não com um certificado, um parabéns ou um bom verão, mas com monstros canibais, explosões de bolas de fogo, um ginásio destruído, uma amiga misteriosa surgindo do nada e a certeza de que, mais uma vez, ele estava expulso. E aquilo, mesmo sendo absurdo, era apenas o começo da aventura que estava por vir. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho.